Sim. Oi? Uhum.
Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, a mesma fica aprovada. Só temos esse. Então vamos lá. Prestação de contas retornando a julgamento no dia de hoje. É prestação de contas 10295/2015. Relatoria da doutora Áurea Corumba de Santana, com pedido de vista da doutora Denise Barros Figueiredo, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores membros, senhora procuradora, demais presentes, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, pedi vista dos autos, é uma situação relativamente simples, prestação de contas do Partido Republicano Progressista, PRP. Eu estou concluindo dizendo o seguinte, que eu estou acompanhando o voto da relatora e do voto da relatora pela desaprovação da prestação de contas e fazendo só um acréscimo, porque aqui já foi, inclusive, matéria discutida nesse plenário acerca da combinação que deve ser atribuída em situações da espécie, e digo eu no meu voto. Com essas considerações, acompanho a eminente relatora no que tange a desaprovação da prestação de contas do Partido Republicano Progressista, com recolhimento ao fundo partidário da quantia de R$ 1.500, devidamente corrigida, com determinação de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao mencionado partido, enquanto não esclarecida a utilização dos recursos de origem não identificada, conforme artigo 28, inciso 1 da Resolução TSE 21.841/2004, acrescentando, no entanto, que deverá permanecer a suspensão de repasses por mais um mês, após comprovada a origem por conta do disposto no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096/95. Esse acréscimo foi objeto de uma discussão nossa aqui, porque poderia existir a combinação de suspensão até a regularização. Ele poderia regularizar no dia seguinte, ou seja, ficaria sem nenhum tipo de combinação. Então, após a regularização, mais um mês de suspensão do recebimento das cotas. Só essa parte que eu estou acrescentando no voto da ilustre relatora, no restante eu estou acompanhando na integralidade, pela desaprovação. A doutora relatora. Doutor, nesse caso eu vou encampar o voto, esse acréscimo ao voto. Eu encampo o voto da voto de vista de doutora Denise. Tudo bem. Em discussão, então, o voto de vista, a relatora agora encampando. Então, a unanimidade foi desaprovada pela desaprovação das contas do Partido Republicano Progressista, com as consequências já apontadas no voto e voto de vista. A unanimidade. Impugnação no cumprimento de decisão de prestação de contas 3587/16/2009, doutora Denise Maria de Barros Figueiredo, com a palavra. Saudações renovadas a todos. O caso específico não é um caso muito corriqueiro nessa corte. Trata-se de embargos na execução que foram opostos pelo Partido Progressista, PP, Diretório Regional de Sergipe, em face de penhora de bens realizada na sede da agremiação partidária. A pretensão do recursal é no sentido de que seja tornada nula a penhora que foi realizada sobre. Para garantir a execução, foram penhorados na sede da agremiação partidária cadeiras, mesas, aparelhos telefônicos, impressoras, geladeira, fogão, ar-condicionado, que foram avaliados em R$ 6.670. A execução é no valor de R$ 45.482,06. Eu estou, no caso, entendendo de que esses imóveis, o fato dessa penhora incidente sobre esses imóveis, inviabilizariam o funcionamento da agremiação, porque assim são aparelhos, são peças imprescindíveis ao funcionamento. E estou dizendo no meu voto, na hipótese, como restou demonstrado, os bens constituídos relacionados no processo resumem-se a cadeiras, mesas, aparelhos telefônicos, impressoras e computadores, geladeira, fogão, ar-condicionado e bebedouro, que não apresentam qualquer traço de suntuosidade e, evidentemente, servem ao funcionamento da instituição partidária, razão pela qual não há como prevalecer a penhora realizada. Eu estou provendo os embargos para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre esses bens, aplicando como subsídio, com interpretação extensiva, o disposto no artigo 863, incisos 2 e 5 do CPC, e provendo assim o recurso que foi interposto pelo Partido Progressista, Diretório Regional em Sergipe. É como eu voto, senhor presidente. Pois não. Esse é o preceito do doutor Flávio, está você defendendo isso?
essa impenhorabilidade ela não era restrita à pessoa física, não à pessoa jurídica. Isso, inclusive, a remansão jurisprudência do STJ, inclusive, eu fiz questão de pesquisar uma hoje, e que diz que é restrito às pessoas físicas e também os microempresários e as pequenas empresas. Não se estende aqui à pessoa jurídica. Portanto, eu estou divergindo nesse ponto da presidência. Em discussão o voto, com a divergência, para só complementar, interessante que no caso do 649, se a gente for olhar e coisa, só fazia ela só faz restrição aos recursos do fundo partidário. Se fosse a intenção do legislador fazer uma blindagem patrimonial completa, teria estendido as outras categorias. E interessante até, esse recurso repetitivo no regime da lei anterior. Na 833, que é o artigo atual, não sei, o correspondente ao artigo atual, ainda nem tem não tem nem essa cláusula de salvaguarda. Aí quer dizer, não é bem de família. Não é bem de família, é uma pessoa. É isso que eu ia dizer, doutor Fábio, dessa discussão é o seguinte: a Lei 8.990, há 17 anos, ela sempre foi conhecida como Lei de Impenhorabilidade de Bem de Família, para proteger a família, o bem familiar. O seio familiar é isso. E não o comércio, enfim, como diz o doutor. A vontade do legislador sempre foi essa, para proteger a família, bem de família. Porque também a legislação é no sentido de proteger o funcionamento, por exemplo, escritórios de advocacia, existem bens que são impenhoráveis, porque o fato da penhora daqueles bens vai inviabilizar o exercício daquela atividade. Sim, mas aí é diferente. É alimento para advogado. A atividade dessa penhora vai inviabilizar o funcionamento da sede da agremiação. Mas a sede é alimento, é uma instituição jurídica. Advogado é diferente. Advogado realmente é trabalho. Mas a agremiação precisa de um fogão, por exemplo. Mas partido político é a inviabilidade do funcionamento daquela sede. Bom, ele não quer pagar, ele não se dispõe a dividir. Bom, mas enfim, em discussão, o voto vai ser discutido. Doutora Áurea, como vota? Entendo que aqui na Bem de Família, até a doutora usou aqui uma jurisprudência, que ele fala exatamente sobre isso. A senhora acompanha a divergência? Constituição sobre bens, a residência de pessoa física, dos familiares, que aplicaria a lei 899/90. Eu sou pela divergência também. A divergência. Doutor Dantas? Doutora Denise, a princípio, quando a senhora leu o voto, quando eu li seu voto aqui, eu até me filiei a seu entendimento. Porque eu estava procurando um princípio na execução parecido com medida vexatória. Aquele que não se permite levar o devedor a uma situação de a forma tem que ser menos gravosa ao devedor, a execução tem que ser menos gravosa. Mas depois, com os argumentos que eu acabei de ouvir, tanto do voto divergente como do Dr. Fábio, dos demais que me acompanharam, acabei mudando de opinião. Eu acompanho a divergência, realmente por entender que ao partido político e até, quem sabe, algumas empresas, esses bens, como não são guarnecedores do imóvel familiar, e não são realmente, né, podem ser penhorados, desde que não seja, como a senhora explicou, tratasse de bem necessário ao desempenho de uma função. Aí não é o caso. É necessária a manutenção da sede aberta, né? Porque as cadeiras, se não tiver cadeira, se não tiver mas eu entendo assim, mesa, quando é um se não equipamento, tiver, da né? sede da agremiação, Quando é um equipamento necessário ao desempenho de uma função, de um ofício... Eu tinha está dizendo de atividade laboral, né? Mas nesse caso não, os móveis eu acho que são perfeitamente substituíveis. Né? Bom, enfim, então, por maioria, os embargos foram improvidos nos termos dos fundamentos do doutor Diógenes, que vai lavrar o voto vencedor. Recurso eleitoral 362-53-2016, ainda com a palavra a relatora, a doutora Denise Maria de Barros Figueiredo. Senhor presidente, esse processo, especificamente, eu baixei em diligência e estou aguardando, eu estou retirando de pauta. Eu não posso marcar, já designar nova pauta, porque foi diligência. Tranquilo. Então, retirado de pauta, pois a relatora determinou diligência, aguardando o retorno dos autos da diligência referida. Então, retirado de pauta. Quarto, recurso eleitoral
48968-2016. Doutora Denise, com a palavra. Saúdo mais uma vez a todos. O processo relatado é um recurso que foi interposto por Janiele da Cruz Santos, candidata ao cargo de vereadora do município de Embaúba, Sergipe, eleições de 2016, em face de decisão que julgou desaprovar as suas contas de campanha eleitoral. A desaprovação das contas se deu em razão da ausência total de extratos bancários e não existe nenhuma documentação mínima que propiciasse análise de eventual movimentação financeira durante a campanha eleitoral, uma vez que foi apenas registrado o recebimento de uma doação em valor estimável no valor de R$50, circunstância que convém decidindo este tribunal enseja um juízo pela não prestação das contas. Nesse caso específico, senhor presidente, se eu estivesse analisando uma sentença pela não prestação, eu manteria, porque nesse, diferentemente de outras situações, não houve nenhum elemento que pudesse viabilizar a análise das contas. Mas a sentença de primeiro grau foi pela desaprovação, e é nesse sentido que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau pela desaprovação. Em discussão, vota a relatora. Então, a unanimidade, conhecido e improvido o recurso. Embargos de declaração 43532-2016, doutora Áurea Santana, com a palavra. Presidente, posso dar emenda, é um processo muito simples, em que, na realidade, os embargos deles são meramente protelatórios. Eu entendi que não há erro nenhum para corrigir nem material, nem possibilidade, nem nenhuma contradição ou omissão. E eu entendo que a decisão foi perfeita, não há o que modificar, e eu estou aplicando ele a multa no valor de R$ 954, de acordo com a previsão legal da artigo 275 para o Código Eleitoral. Já é o novo salário mínimo. Não há por que aqui a gente modificar, não há o que modificar. Ele alegou que omissão foi essa? Nenhuma omissão, ele quer dizer que é contrário à lei, também não disse omissão. Pelo que eu estou vendo aqui, proporcionalidade e razoabilidade. Mas não há porque a aqui no voto. Mas eu não entendi que não há nada que a gente possa modificar no acórdão que ele quer, que ele que não há, e daí porque eu fiz com o relatório. E apliquei. Em discussão, o voto da relatora. Senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer. Se foi suscitada no recurso a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e se também isso foi analisado quando do julgamento. Foi objeto de análise, né? Foi objeto de análise, exatamente. Ele fala até no embargo seguinte: o acordo posticado desprezou o entendimento do TSE ao aplicar o rigor total da doutora, lei. eu já vi, perdão. Consta a senhora, inclusive, a senhora exatamente, consigna no voto essa parte, né, do julgamento. Foi só realmente protelatório. A senhora conhece, contudo, entende que é protelatória. A senhora está conhecendo ou não está conhecendo esse caso? Nesse caso, eu estou conhecendo e conhecendo, não provendo, né? Porque nos casos específicos, tem casos específicos que a gente conhece quando ele aponta, contudo, sem fundamentação. Isso, exatamente. Ele quando é genérico. A gente só não conhece as mudanças quando é genérico. Ele dá uma omissão. Mas quando ele aponta, se conhece, mesmo apontando, se vê que ele quer repisar a matéria já julgada, devidamente esgotada, e a gente aplica muito bem para ficar claro mais uma vez. Doutora Denise, como vota? Eu mantenho a minha divergência no sentido de, pelo desconhecimento, desprovimento, afastando a multa. Certo. Então, por maioria, foi... Por exemplo, a unanimidade foi conhecido os embargos. Isso é unanimidade. Mas, por maioria, foi considerado protelatório e aplicado no R$ 954 uma vez. Por unanimidade conhecido e desprovido, né? Por unanimidade conhecido e desprovido. Agora, dando caráter protelatório, por maioria, para se aplicar multa de R$ 954, vencida durante o mês. Eu tenho uma portaria aqui, já temos encerrado então a parte judicial, não temos mais processo. Tem uma portaria de 26 de 2018, que eu estou aqui alterando a composição do Comitê Gestor Regional do PJE nosso, aqui no âmbito do TRE, estou dando conhecimento aos senhores, que estou designando a doutora Dalqueira de Melo Ferreira, juíza membro desse TRE, para fazer parte desse comitê gestor, doutora Elbe Maria Franco, doutor Clério Barreto Cruz Nogueira, que é representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Mas não
Aí não seria mais eleitoral. Mas é a partir de fevereiro, eu substituo depois. O que eu tenho que fazer, depois a gente vai renovando. Né? Tranquilo, obrigado. O doutor Márcio Macedo Conrado, que é o representante da OAB, doutor Vinícius Freire Vinha, representante da Visoria Pública, doutora Rosa Angélica Almeida Ribeiro, representante da Corredoria Eleitoral, o senhor Rubens Libor Maciel, diretor-geral, Peixoto, que é o secretário de Informação, e Marcos Vinícius, secretário de Judiciário. Isso aqui é o pessoal que contribuiu no estudo do PJE, e lamentavelmente a gente está com grande dificuldade, não está sendo muito papel. Esse aí, disciplina nosso funciona até muito melhor. Fechado assim, então assim, definido, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Convocando e lembrando os demais que amanhã, sessão no mesmo horário às 15 horas. Fica encerrada a sessão.